vai rolar dicas essenciais aí para homens trans e pessoas transmasculinas para não passar trabalho. Olá, eu me chamo Dai Rodrigues, sou trans não binária. No meu canal venho trazendo diversos assuntos relacionados à família, amigos, trabalho, todos os assuntos que possam de alguma forma vir aí te agregar no teu dia a dia. Então, gente, resolvi trazer algumas dicas que eu acho que são essenciais, assim, pro nosso dia a dia, coisas que às vezes a gente passa um pouco de trabalho porque não conhece, apesar de ter aí, né, na internet a gente conseguir encontrar muita coisa, mas eu acho que vou dar uma resumida em algumas dicas sobre alguns assuntos. Claro que quero trazer alguns vídeos ainda específicos para cada coisa que eu vou falar aqui, mas hoje vamos por aí, tá? Então, vamos começar de cima para baixo. Falando primeiro, assim, do cabelo, sabe, gente? Quando tu começa a fazer a hormonização, não sei se isso acontece com a maioria das pessoas, mas ao menos com boa parte dos trans que eu converso, acontece e comigo também aconteceu. O nosso cabelo começa a ficar mais grosso, ele começa a mudar, olha, não sei te dizer exatamente o porquê, mas isso acontece, além de começar, de repente, até ter algumas quedas para alguns casos. Então é interessante que você observe isso, analise, comece a observar, principalmente em relação às quedas, para usar alguma coisa. É interessante usar o Mixodil. Eu vou deixar aqui o link na descrição. Ele é para quedas, ele também ajuda o crescimento da barba. Para quem tem que a genética não é muito legal, tem mais dificuldade pro crescimento dela. Então é bem interessante, assim, que vocês observem essas mudanças. Isso acontece normalmente, assim, depois quando tu já tá mais ou menos uns 3 meses de ter. Então é legal observar. Outra coisa também interessante é em relação às espinhas. Em função dos hormônios, acaba que muita gente começa a sair muita espinha, começa a ficar bem complicado assim o rosto. Eu vi casos bem feios assim. Quando é demais, é importante que vocês vá no dermatologista, vocês vão dar uma olhada melhor, ver, né, o que pode tomar para ajustar isso tudo. Mas em outros casos, uma limpeza de pele é importante. Gente, assim, pode até parecer que essas dicas são assim, dicas fúteis, mas assim, pra gente fazer uma transformação legal, pra gente fazer uma transição boa, a gente tem que fazer uma transição de uma maneira saudável, que seja boa, que a gente tenha o resultado que a gente quer, mas que a gente também não deixe que aconteça nada com a nossa saúde, assim, não dê problema, né? Porque, poxa, a gente quer viver, né? A gente quer transicionar, mas a gente quer viver bem, então é importante. Em relação à barba, olha, eu vou dizer pra vocês assim, tem casos de pessoas que tomam por muito tempo testosterona e não nascem, assim como homens cis. E tem pessoas que nascem super fácil. A minha veio muito fácil, eu nunca precisei tomar nada mais do que realmente o tratamento hormonal. Mas, nos casos de que tenho dificuldade, eu sei que às vezes tem casos de pessoas que querem muito, homens que querem muito ter, né? Homens trans que querem muito que nasça a barba. É legal tu começar a usar alguma coisa pra ajudar isso. Uma é raspar sempre com a Gillette, tentar raspar, passar a máquina para que ela comece a engrossar e vir. Outra é usar esse Mixodil, que tu pode usar tanto pro cabelo como tu pode usar pra barba. É bem legal, já vi vários casos aí que ajudou muito, então é bem interessante. Agora vamos falar de um assunto que eu sei, assim, que é um transtorno, que é bem frustrante, que é bem complicado para muitos trans, que é os seios. É uma parte que eu sei que é complicado para quem tem muito, é complicado até às vezes para quem tem pouco, porque tem muitos casos de disforia mesmo, de quer arrancar, quer tirar, quer consumir com eles, e eu sei que isso é um assunto complexo, mas o que eu posso dizer, o que eu posso te dizer? A gente precisa trabalhar dentro de nós a paciência com tudo, né? Inclusive com o processo. Existe um processo que eu sei que muitos querem fazer cirurgia e tenho certeza que vão conseguir, mas a gente sabe que isso tem um tempo para acontecer, então a gente precisa ser feliz com o que a gente, dentro do que a gente pode. Então eu vou dar algumas dicas de algumas coisas que podem ajudar você, certo? Nesse caminho desse processo até as cirurgias acontecer. Então, quando tu tem, assim, ó, eu vou falar por mim, eu tenho uns seios médios, tá? Nunca foram grandes demais, nem muito pequenos. Quando eu comecei a treinar, diminuiu muito, né? Até ali eu usava top, tranquilo, o top segurava legal. Eu nunca tive grandes disforias, assim, nunca tive mesmo. Mas eu sempre também sempre gostei de ter a
aparência retinha na blusa, de não ficar aquela coisa saliente. Eu sempre tive esse cuidado e vou dizer pra vocês que assim, eu entendo perfeitamente quem realmente não quer que apareça nada, mas a gente tem que ter algumas artimanhas aí pra conseguir ter esse resultado. Então, o top, eu sei que pra alguém que tem um peito grande, vai ficar ruim, fica complicado, né? Fica complicado porque ele vai aparecer bastante. O binder, ele comprime bem, realmente eu já usei e ele comprime muito bem. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também um link do Mercado Livre. Tu encontra no Mercado Livre, tu encontra na Transtore, tu encontra até no AliExpress, tu encontra também, bem baratinho. Ele demora pra chegar, mas tu pode comprar em quantidade e aí quando ele chegar tu vai ter vários. Eu vou deixar todos aqui os links na descrição pra vocês encontrarem. O binder, ele resolve bastante o problema, assim, de pessoas que têm peitos grandes, sabe? Porque ele comprime bem. Só que eu particularmente eu usei um tempo e ele aperta demais, sabe? É ruim, de cada vez que tu tiver que tomar banho, tem que tirar, tem que colocar. Aquilo é desconfortável. Eu vou dizer pra vocês, eu acho desconfortável. Então eu comecei a buscar outras alternativas. Como vocês podem ver, e quem me acompanha, eu não uso top, não uso binder, não uso isso mais, mas porque eu busquei outras alternativas e claro que isso tudo tu tem que realmente assim, como é que eu posso te dizer? Tem um preço a se pagar, né? Tu tem que buscar aquele resultado. O que eu fiz? Comecei a treinar muito pra criar um peitoral, porque aí eu comecei a criar um peitoral aqui, né? Ou seja, músculo, então isso ajuda bastante a diminuir a gordura do peito e acaba que tu automaticamente não aparece nada na roupa. E aí eu comecei a usar uma fita, uma fita milagrosa, que eu amo essa fita, porque desde que eu descobri ela, salvou minha vida. Porque aí eu posso usar regata, posso usar blusa canoa, posso usar tranquilo, fica de boa, não aparece nada, fico super confortável em qualquer roupa, é muito legal, não me faz mal nenhum, não fica comprimindo, não faz nada disso. Eu vou mostrar pra vocês essa fita. Essa fita é o seguinte, ó, ela é assim, ela é larga assim, entendeu? Uma fita que, ó, é uma fita que tu coloca exatamente ali na parte do mamilo, aqui embaixo, pra não ficar saliente, não ficar aparecendo a transparência, né? E tu ficar mais te sentindo mais segura, assim, tranquilo. Quando tu tem um peito pequeno, mesmo que tu não treine academia, é tranquilo tu usar essa fita. Quando tu tem um peito médio e não usa academia, é mais complicado, né? Tu tem que usar mais e tal. Então o ideal é tu treinar, fazer um treininho legal, criar um peitoralzinho legal, tu vai usar uma fita pra se sentir super bem, pra poder conviver com isso por muito tempo, até tu conseguir fazer as cirurgias, caso tu queira fazer as cirurgias. Então eu acho assim, essa fita, ela é Microposa, o nome dela, qualquer marca, tu encontra em qualquer farmácia. Também tem o Kinésio é uma fita parecida, só que ela é mais cara. E eu já usei, mas eu confesso pra vocês que eu prefiro a Microposa. E também já usei espanadrapo mesmo. Só que o espanadrapo, assim, ó, são duas questões, entendeu? A Microposa, ela sai mais fácil. Já o espanadrapo, ele gruda mais, ele fica mais firme ali no teu peito, mas em compensação é mais dolorido de tirar. Outra coisa legal, assim, uma dica legal pra vocês é sempre assim, ó, cuida do teu peito, sabe? Cuida do teu mamilo ali. Por quê? Porque assim, saúde, né, gente? Assim, troca sempre, passa um óleozinho. Eu sempre passo um óleozinho ali na auréola, sabe? Depila pra não ficar grudando ali, cada vez que tu tirar, te machucar. Então, e em relação agora aos packers. Então, gente, assim, ó, o que é a minha dica, tá? Existem vários tipos de packer, tem trans que usa packer, tem homens trans que não gostam de usar packer, enfim, é algo muito particular, é algo muito pessoal. Eu acho que a gente tem que fazer e ser e usar o que a gente quiser, o que a gente se sente à vontade, o que nos faz feliz, né? Eu particularmente não uso packer pra urinar, não uso packer pra volume, nem pra sexo. Mas isso é algo pessoal meu, certo? Mas eu tenho conhecimento sobre e vim trazer pra vocês aí algumas dicas. Tem lugar onde compra, vou deixar aqui na Transtore também. Tem vários outros lugares, mas ali é um lugar que eu vejo que os guris gostam bastante. Tem algo bem reais, bem realista, produto bom, chega rápido, preço legal. Então vou deixar aqui também na descrição pra vocês. Então, o packer ele tem 3 funções. Ao menos os homens trans que usam para essas 3 funções. Nem todos é para as 3 funções. Tem uns que é só para volume e urinar, outros para sexo e também tem os que é para as 3 funções, certo? Tem gente que gosta de um volumezinho, tem homem trans que prefere, se sente mais empoderado, se sente mais à vontade de ter um volume ali, então, né, gosta de usar um packer para isso. Também a relação a banheiros, né? É um assunto complexo que a gente vai trazer aí em outro vídeo falando sobre, mas também tem um problema banheiro, que às vezes o cara, ali o homem se sente, poxa, vou lá no banheiro, tem que, né, não posso ir ali no mictório, porque, né, todo aquele constrangimento e tudo mais.
Então tem esse packer também que tu pode usar para urinar. Ele é bem, ou menos todas as pessoas que usam, que eu já conversei, é bem legal, é uma questão de prática, e depois de um tempo ali tu aprende tranquilo, tu vai testando, vai treinando, né, ali tu encaixar direitinho, e daí depois tu te sente à vontade e dá tudo certo. Em relação ao sexo, assim como tem homens que gostam, tem homens que não, tem pessoas trans que sim, tem pessoas trans que não. Pra mim o packer para sexo é como um acessório. Eu já usei, mas não é algo que faz parte da minha vida sexual. Mas é como eu falei, é uma coisa muito pessoal, as pessoas têm que fazer o que elas sentem vontade, o que dá prazer para elas. Não tem que ter padrão, não tem que ter homem que é homem tem que ter pênis, né? Não, um homem que é homem por outros mil motivos. Não é porque tem um pênis, né? Então, não necessariamente porque tu é um homem trans, tu tem que usar um packer na relação, Não, isso tudo é padrões, entende? E que você tem que fazer o que você acha que é melhor pra ti, o que eu acho que é melhor pro seu sexo, é melhor pra sua parceira, enfim. Então, gente, assim, é importante que a gente se conheça e saiba o que é melhor, entende? Eu não julgo aqueles que gostam, até que usam sempre. Eu conheço amigos que usam pra volume, usam pra urinar, usam pro sexo, usam pra tudo. Porque se sentem à vontade, se sentem bem, gostam, tá tudo certo. E também conheço aqueles que não usam e que não acham que não gostam, que não precisam, enfim. Né? Então eu acho que a gente tem que se entender e encontrar a maneira aí que acha que é melhor pra si. Eu vou deixar aí também aqui na descrição. Bom, gente, eu espero que todas essas dicas aí tenham sido valiosas para vocês, tenham ajudado de alguma maneira, tá? Não esqueçam, treinem, façam uma atividade física, isso é legal, ajuda, tomem bastante água, sabe? Cuidem de si, se preparem, sabe? Eu acho que é importante a gente ter esse cuidado com a gente. É importante que a gente esteja ligado não somente no que a gente vai mostrar pro mundo, mas sim no que a gente tá por baixo das roupas, porque não adianta a gente se prender, se amarrar, se torcer, fazer tudo pra mostrar pras pessoas e tá se machucando, tá se destruindo. Isso não é legal, não é legal, pensem nisso. Eu espero de verdade que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma maneira. Se vocês tiverem alguma dúvida e alguma coisa que eu possa vir a estar ajudando vocês, ou algum assunto desses que vocês queiram que eu desenvolva melhor em algum vídeo, coloquem aqui na descrição, coloquem aqui nos comentários, me chamem no Insta, sintam-se sempre à vontade para isso. Muito obrigado pelo carinho de sempre, valeu!